Em vídeo publicado nas redes sociais, o pastor Davi Nobre Rocha, da Assembleia de Deus do Rio Comprido, RJ, fez duras críticas à atual gestão da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB, levantando uma série de denúncias sobre a condução da entidade. Entre os pontos destacados estão uma suposta fraude no número de inscritos na 47ª AGO, mudanças estatutárias para impedir concorrência na eleição da diretoria e a transferência da sede da CGADB para São Paulo, decisão classificada pelo pastor como política e concentradora. O vídeo foi gravado após a participação do pastor na 47ª da Assembleia Geral Ordinária da CGADB, realizada no Templo da Assembleia de Deus do Belém, em São Paulo. Segundo ele, havia uma diferença significativa entre os números divulgados oficialmente e a quantidade real de pastores presentes. Boa noite na paz do Senhor Jesus. É com muita alegria e também com muito pesar que eu aproveito esse espaço para dizer que a 47ª Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, realizada em São Paulo, no Belém, Ministério do Belém, no Templo do Belém, foi realizada dentro da AGO, uma AGE, discutindo a venda da sede da CGADB, que sempre foi no Rio de Janeiro. Vários presidentes estiveram à frente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, como o pastor Túlio Barros Ferreira, pastor Alcebides Pereira de Vasconcelos, pastor João Batista, pastor Alípio, pastor José Wellington Bezerra da Costa, durante quase 30 anos, e esses presidentes mantiveram a sede da Convenção Geral no Rio de Janeiro. E agora, na presidência do pastor José Wellington Costa Júnior, junto com a atual mesa diretora, que encerra o seu mandato nesta segunda-feira, e nova diretoria toma posse a partir das 9 horas da manhã do dia 21, e eles trouxeram este assunto para São Paulo, sabendo que teriam votos suficientes para aprovar essa transferência da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Rio de Janeiro para São Paulo. Eu já tinha visto isto há alguns anos atrás, já tinha falado para alguns pastores que em breve nós veríamos isso acontecer. E parece que o intuito é fazer da CGADB uma nova CONAMAD, que é a Convenção dos Ministros das Igrejas Assembleia de Deus de Madureira, que sempre tiveram a CONAMAD, um ministério unido. Eles têm lá os problemas deles, mas é um ministério unido. E para não ficar por baixo, agora vem esse novo presidente, já aprovado a transferência da sede da convenção para São Paulo. E o que vemos aí é que o que está virando
a nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus, que tem 120 mil ministros, pastores e evangelistas em todo o Brasil, e apenas menos de 4 mil inscritos decidiram esta aberração, que é a transferência da sede da convenção. E o que nós estamos vendo é que a maior parte dos pastores, dos ministros da CGADB, eu creio que a sua maioria não paga a sua anuidade porque não tem interesse em vir às convenções, pois não tem mais eleição. As eleições, como vai acontecer amanhã, no dia 21, é por aclamação, não tem outro candidato. E o que me espanta é a subserviência, a submissão de pastores, presidentes de igrejas no Brasil e presidente de convenções estaduais, aonde reúne milhares de pastores, e a aceitar pacificamente, a olhos nus, esta situação. A Convenção Geral das Assembleias de Deus está se tornando um patrimônio do Ministério do Belém, aqui em São Paulo. Eu estou gravando este áudio no hotel que estou hospedado, aqui em São Paulo, para fazer o meu desagravo, o meu descontentamento. O que vemos e vimos hoje no culto, a direção dos cultos do Belém, a pregação de um componente do Belém, de Campinas, o apelo e participação do José Wellington Bezerra da Costa Neto, filho do atual presidente, Wellington Costa Neto, José Wellington da Costa Júnior. E as comissões, a mesa, com exceção da mesa diretora, mas as comissões todas, quase todas elas têm componentes da Igreja do Belém. Então, queridos, nós precisamos, se queremos dar um basta nesta situação. Eu não vou deixar de ser membro da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, porque eu tenho origem. O meu avô, Adriano Nobre, foi quem ensinou o português a Daniel Berg do Navingre, que fundou a harpa cristã com 120 hinos. Foi pioneiro no estado do Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Então, a minha história, a história da Assembleia de Deus do Rio Comprido, passa por um dos pioneiros das Assembleias de Deus do Brasil. Para que você saiba quem está falando, o meu avô, Adriano Nobre, colocou o nome da minha mãe de Celina Nobre Rocha, de Celina Nobre, para homenagear a primeira irmã batizada com o Espírito Santo em Belém do Pará, irmã Celina Albuquerque. Depois
de eu ter algumas participações questionando algumas coisas sobre esta transferência. Hoje, um pastor, que eu não sei de onde ele é, não sei o nome dele, ele disse para mim que esta convenção para tratar do assunto de transferência da sede da Convenção Geral para São Paulo teria que ser realizado no Rio de Janeiro. Inclusive, vai aqui uma advertência, uma luz para os advogados das Assembleias de Deus do Brasil, que possam se aprofundar no assunto. Eu não sou advogado, não tenho conhecimento, eu prefiro ler a Bíblia do que ler estatuto e regimento interno de convenção, mas existem doutores, que são pastores, advogados, que poderão, quem sabe, descortinar isto que eles fizeram e desfazer, quem sabe, juridicamente falando, essa mudança que não é nada mais, nada menos do que enganar os 120 mil ministros arrolados, inscritos na Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Eu tenho 50 anos de consagrado ao ministério. Eu tenho 40 anos como pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Rio Comprido, no Rio de Janeiro. Sou membro 2402, mais ou menos. Todos os membros da mesa atual são mais novos do que eu, como membro da CGADB. E eu venho aqui apelar para os pastores do Brasil, a liderança das Assembleias de Deus do Brasil, que tomem pé desta situação, que rejeitem esta mudança e que possamos, na próxima eleição, quem sabe lançar um candidato forte e mobilizar todo o Brasil para que estas aberrações, eles mexeram no estatuto para beneficiá-los. E tem um advogado que é o advogado da mesa. Eu, particularmente, não tenho nada contra ele, mas vejo nele uma influência negativa para o nosso presidente atual da CGADB, pastor José Wellington da Costa Neto. Eu acho que o pastor José Wellington da Costa Júnior deveria abrir os olhos com as influências que ele tem tido, que isso pode levá-lo para o buraco. O seu pai, pastor José Wellington Bezerra da Costa, foi presidente da convenção, como eu disse, quase 30 anos, e não mexeu nesse assunto. E a alegação que eles usaram, super fraca, tanto do pastor José Wellington Bezerra da Costa, disse que quando ele construiu aquele prédio para fazer a sede da CGADB, ele fez uma suíte, e lá na suíte, não sei se ele estava
dentro da suíte, ou quando ele chegou, ele observou que tinha um buraco, não sei se no vidro, na parede, de uma bala perdida. O presidente da convenção atual, José Wellington Costa Júnior, também falou que em frente à CJDB tem um morro, uma favela, uma comunidade, que o lugar é perigoso. E o advogado, doutor Abiezer, argumentou o mesmo assunto, que o Rio de Janeiro é uma cidade perigosa, e eu questionei que se São Paulo também não era ou não é uma cidade perigosa. O São Paulo é uma cidade mais perigosa